Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem no rebanho de porcos? O relato de Jesus expulsando a legião de demônios para um rebanho de porcos é encontrado nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, capítulo 8, versos 28 a 35, vemos que Jesus chegou à outra margem do mar, na região dos Gadarenos, e encontrou 2 homens possuídos por demônios, que eram extremamente violentos e viviam nos túmulos. Esses homens, ao verem Jesus, gritaram e reconheceram que ele era o Filho de Deus, temendo que ele os atormentasse antes do tempo. Havia uma grande manada de porcos pastando nas proximidades, e os demônios imploraram a Jesus para permitir que entrassem nos porcos. Jesus concedeu permissão, e os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. Como resultado, os porcos enlouqueceram e correram precipício abaixo, afogando-se no mar. Os pastores dos porcos fugiram e relataram o que aconteceu na cidade. As pessoas da cidade saíram para ver Jesus e ficaram atordoadas ao encontrar os 2 homens anteriormente possuídos por demônios, agora em seu juízo perfeito. No entanto, em vez de reconhecerem o poder de Jesus e segui-lo, pediram a Jesus para sair da região, pois estavam com medo. Já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Esta é a descrição mais detalhada de um homem possuído por um demônio encontrada na Bíblia. É o típico perfil de possessão demoníaca. Por um longo período, esse homem esteve sob o controle do demônio, vivendo como um animal selvagem em vez de um ser humano. Ele estava nu e perambulava entre os túmulos, um comportamento contrário à lei judaica e à natureza humana. O homem possuía uma força anormal, quebrando suas amarras repetidamente. Noite e dia ele gritava e se machucava, sua luta interna era incontrolável, resultando em comportamento selvagem. Pelo seu comportamento, as pessoas concluíram que ele estava possuído por um demônio. Tentaram amarrá-lo para evitar que ele prejudicasse os outros, mas ele conseguiu se soltar das correntes em várias ocasiões. Finalmente conseguiram expulsá-lo da cidade, e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que poderia ferir, ele mesmo. De acordo com esta história, os demônios habitavam corpos humanos, tornando os homens extremamente violentos e impedindo que qualquer pessoa passasse pelos túmulos. Os demônios acreditavam que seu dia de julgamento havia chegado quando Jesus se aproximou da cena, reconhecendo-o como Deus e seu juiz eterno. Além disso, os demônios pareciam estar cientes de seu julgamento, declarando que Jesus estava adiantado em relação ao cronograma. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Mateus 8, 29. No entanto, na realidade, Jesus não veio para julgá-los naquele momento. Então, esses demônios não estavam em perigo de serem punidos ainda. Mesmo assim, os demônios não esperaram a resposta de Jesus à sua pergunta e, em vez disso, propuseram imediatamente uma alternativa ao julgamento, que seria entrar nos porcos. Certamente, há várias interpretações e especulações sobre por que os demônios pediram para entrar nos porcos, mas a mais provável e aceita é que eles queriam evitar o abismo. Os demônios estavam com medo de serem lançados no abismo, que é descrito nas Escrituras como um lugar de confinamento, tormento e destruição final para entidades demoníacas. Quando os demônios imploraram a Jesus para não serem enviados para lá, demonstraram temor desse lugar terrível e reconheceram a autoridade absoluta de Jesus para condená-los a esse destino. Esse episódio onde os demônios imploram a Jesus para não serem banidos para o abismo destaca a gravidade desse lugar, como um local de tormento e isolamento, enfatizando a autoridade de Cristo. Isso demonstra que, mesmo entre as forças do mal, há uma profunda consciência do poder supremo e domínio de Jesus, testemunhando sua autoridade incontestável, mesmo diante das entidades mais sombrias.
Essa interpretação destaca o temor dos demônios em relação ao abismo e a autoridade suprema de Jesus sobre eles, conforme também mencionado em Filipenses 2, 9 a 11, que proclama a exaltação de Jesus sobre todo nome e a confissão de que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vivemos em um mundo que muitas vezes tenta negar e desconsiderar a majestade e poder de Jesus. No entanto, a Bíblia nos afirma claramente que, de uma forma ou de outra, todos se curvarão diante dele e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Isso pode acontecer nesta vida ou na eternidade. Os demônios o temem e reconhecem sua autoridade. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, porque o momento crucial de demonstrar plenamente sua autoridade sobre esses espíritos malignos ainda não havia chegado. Esse momento culminante ocorreria na cruz, como nos conta Colossenses 2:15. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Os espíritos demoníacos, ao entrar nos porcos, causaram um comportamento lunático no rebanho, levando-os a correr descontroladamente pelas encostas até o lago, onde acabaram se afogando. Isso demonstrou não apenas o poder destrutivo desses espíritos, mas também a natureza destrutiva de seu comandante espiritual. Ficou evidente que a verdadeira intenção desses demônios era destruir o homem, assim como destruíram os porcos. Quando os pastores viram o que aconteceu, eles fugiram e contaram à cidade e às áreas circundantes. As pessoas saíram para ver o que havia acontecido e encontraram o homem que antes estava possuído por demônios, agora sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo mental. Ficaram assustadas ao testemunhar essa transformação milagrosa e compartilharam a notícia com os outros. Como resultado, toda a multidão na região dos Gadarenos e áreas vizinhas pediu a Jesus que partisse dali, pois estavam sobrecarregados de medo. Eles tinham mais medo de um homem liberto dos demônios do que de um homem possuído por eles. Diante desse grande temor, Jesus entrou no barco e retornou para o lado oeste do Mar da Galileia. Se você aprender algo novo com esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Comente aqui embaixo se você já conhecia essa história. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.